Beren recuperou Silmaril, Dior reconstruiu Doriath, Maedro destruiu Doriath, Elrond fugiu pra Gondolin com Silmaril, Maeglin caguetou! Primeira Era, capítulo 36, Gondolin. A história que eu vou contar pra vocês hoje foi o primeiro conto da Terra-média que Tolkien escreveu. Então dessa vez eu não criei o texto da minha cabeça, eu apenas traduzi uma das primeiras versões que ele escreveu, uma mais curta, que foi escrita por Tolkien na enfermaria quando ele pegou a febre da trincheira durante a Primeira Guerra Mundial. E essa parte meio que tem uns personagens próprios que vale a pena dar uma brifada antes de começar a contar a história. Então eu vou apresentar para vocês os 12 generais de Gondolin, que são senhores das 12 casas que compunham o reino. E tenha em mente que Tolkien depois criou versões mais completas e mais longas dessa história, e que inclusive uma delas está no Silmarillion, pois se encaixa melhor no resto do Legendário, mas como isso aqui é um resumo, eu vou nessa aqui mais curtinha mesmo. Mas vamos lá. Bom, primeiramente nós temos o Rei Turgon, que é rei de Gondolin. Ele é filho de Fingolfin e fundador do Reino Oculto. E além disso, Turgon atualmente é o Rei Supremo dos Noldor. E em seguida nós temos Tuor, que é Lorde da Casa das Asas. Ele é o único homem mortal residente de Gondolin. Tuor é um grande guerreiro e é cunhado do Rei Turgon. Havia também Ectelion, Lorde da Casa da Fonte. E Ectelion era um grande músico, além de um grande guerreiro, mestre da flauta e da espada. Agora um bem importante, Glorfindel, Lorde da Casa da Flor Dourada. E Glorfindel era muito poderoso entre os Eldar e querido por todos. Sua casa era mestre nos ornamentos de ouro. Temos também Duilin, da Casa das Andorinhas. Duilin era mestre no arco e flecha, conseguindo atingir alvos a uma distância inacreditável, e os arqueiros de sua casa atiravam flechas como se fossem uma metralhadora. Mas seguindo em frente temos Rog, o Lorde da Casa do Martelo da Ira, e sua casa possuía os melhores ferreiros de Gondolin, além de valorosos guerreiros que empunhavam poderosos martelos de guerra que causavam um estrago gigantesco onde quer que atingissem. Já Egalmoth era o Lorde da Casa da Arca Celestial. E ele era um grande espadachim, apesar de que a sua habilidade brilhava mesmo, era no arco e flecha. E aqui nós temos um caso curioso. Penloth era o senhor de duas casas, a Casa do Pilar e a Casa da Torre da Neve. E ele era considerado o mais alto entre todos os Noldor. Temos também Galdor, Lorde da Casa das Árvores. E ele era considerado o mais valente entre os Noldor, mestre da lança e da massa de guerra. E finalmente nós temos Salgant, o Lorde da Casa da Harpa. Ele era amigo de Maeglin e compartilhava do seu sentimento de desaprovação quanto ao Rei Turgon. E para finalizar, nós temos Maeglin, Lorde da Casa da Toupeira e sobrinho do Rei Turgon. Moleque bom. E bom, esses são todos os 12 Lordes de Gondolin, então vamos à história. Na noite do festival de Tarnin Asta, que significa os portões do verão, muitos residentes de Gondolin se reuniram para observar o pôr do sol sobre as montanhas, quando várias criaturas horripilantes surgiram em seus cumes. As forças de Morgoth avançaram por todos os lados da cidade. Um conselho de guerra foi rapidamente convocado pelo Rei Turgon. Tuor sugeriu que as forças de Gondolin saíssem da cidade e atacassem as hordas de Morgoth, enquanto Maeglin e Salgant sugeriram que eles ficassem protegidos do lado de dentro das fortes muralhas da cidade-fortaleza. O rei Turgon tinha apreço por seu sobrinho Maeglin e tomou seu lado na discussão. Após o conselho, Maeglin revelou a Salgant sobre sua aliança com Morgoth e sugeriu que Salgant o ajudasse. Salgant ficou muito assustado com a proposta, não respondeu e se recolheu aos seus aposentos. Enquanto os lordes dos Noldor preparavam suas defesas, as hordas de Morgoth começaram seu ataque. As máquinas de guerra de Turgon e os habilidosos arqueiros dos Noldor abriram fogo, mas puderam fazer pouco para atrasar o avanço das tropas inimigas. Os orcs, lobos e outras criaturas de Morgoth alcançaram as muralhas, mas não conseguiram subi-las, pois elas eram completamente lisas. Morgoth ordenou que Gothmog, o senhor dos Balrogs e marechal de seus exércitos, atacasse o portão norte com monstros de ferro que ele havia forjado em Angband. Estas máquinas acertaram as muralhas e as derrubaram. Centenas de orcs avançaram de fora para dentro, se chocando com as forças de Rog e Galdor, que tiveram muita dificuldade em segurá-los. Salgant ordenou suas tropas atrair os outros lordes e não ajudá-los na batalha, mas eles se voltaram contra seu líder e ajudaram as outras casas na defesa de Gondolin.
E só um adendo aqui rapidinho, o destino de Salgante é desconhecido a partir de agora, mas é muito provável que ou ele tenha morrido ali ou ele se tornou servo de Morgoth. Mas enfim, continuando. E durante a destruição da batalha, Maeglin foi com suas tropas até a casa de Tuor na Muralha Sul para tentar assassinar Idril e Eärendil. Mas Tuor apareceu e o impediu. Lá, Maeglin e Tuor duelaram ao lado de suas respectivas casas, mas Tuor ganhou a vantagem e derrubou Maeglin. Então jogou da muralha para sua morte nas pedras lá embaixo, assim como seu pai, Eol. A casa de Maeglin foi derrotada e Tuor foi com seus soldados remanescentes dar assistência às defesas de Gondolin novamente. Enquanto isso, Balrogs atacavam o portão da cidade, fazendo com que os defensores de lá recuassem, matando assim Duilin e Penloth, 2 lordes da cidade. Rogue então reagrupou sua casa e pressionou uma investida desesperada, rechaçando as forças de Morgoth do portão para os campos externos. Mas Rogue caiu em batalha e as suas forças que estavam do lado de fora da cidade foram completamente aniquiladas. Uma nova horda de Morgoth alcançou as muralhas ocidentais. Seus dragões a romperam e invadiram a cidade. Porém, Tuor e Ecthelion seguraram suas defesas naquela parte, enfrentando as forças de Morgoth de frente. Os 2 lords se provaram valorosos em batalha, matando generais dos orcs e vários Balrogs. Mas Ecthelion sofreu feridas graves em seu braço esquerdo, causadas por um chicote de Balrog. Um alto dragão atacou os defensores, matando elfo e orc em seu caminho. Os elfos fugiram sem esperança ao vislumbrar o poderoso dragão, mas Tuor permaneceu em posição. O homem sozinho avançou para cima do dragão, que ao vê-lo mergulhou em uma investida terrível. Tuor então em um golpe só cortou uma das patas do alto dragão, que fugiu louco de dor, causando sua própria ruína. Mas apesar de sua valentia, muitos de seus soldados caíram e Tuor não conseguia mais segurar suas defesas na muralha. As forças dos Noldor recuaram para a Praça do Rei, onde Turgon e suas tropas a reforçaram. Eles rapidamente ergueram barricadas, mas as forças de Morgoth as romperam. Gothmog, o senhor dos Balrogs, liderou o ataque acompanhado por orcs e um dragão. Ele avançou pela praça, onde Tuor o enfrentou valentemente, mas foi derrotado, quase perdendo a vida. Ecthelion, apesar de estar com o braço esquerdo ferido, atacou Gothmog, se sacrificando para que os outros elfos tivessem uma chance de fugir. Gothmog o desarmou e arruinou seu braço direito, mas Ecthelion empalou Balrog com o espigão de seu elmo, caindo na fonte do rei, onde elfo e Balrog se afogaram. Glorfindel e sua casa defendiam a retaguarda enquanto os outros Noldor fugiam da praça, perdendo muitos elfos no processo. O próprio Glorfindel conseguiu recuar com sucesso, mas foi por muito pouco. As tropas remanescentes dos Noldor recuaram para a Torre do Rei, onde Turgon lamentou a destruição da cidade e a sua negligência quanto ao conselho de Tuori em favor do traidor Maeglin. Ele atirou sua coroa no chão e declarou Tuor o novo Rei Supremo dos Noldor, pedindo para que ele liderasse o restante dos sobreviventes para fora de Gondolin em segurança. Turgon foi até o pico mais alto da torre e gritou: "Grande é a vitória dos Noldor!" E os orcs caçoaram dele. Turgon se recusou a deixar a cidade com os outros e caiu junto de seu reino. Tuor informou aos outros que havia um túnel secreto construído por sua esposa Idril. Então eles fugiram por debaixo da cidade enquanto ela queimava na superfície. Morgoth percebeu essa fuga e mandou patrulhas para impedi-los. Um Balrog atacou os fugitivos, mas Glorfindel o enfrentou sozinho com muita bravura. Elfo e besta caíram do precipício e assim Glorfindel morreu para que os outros sobrevivessem. Quando eles atravessaram o rio do lado de fora das montanhas de Gondolin, Ulmo os auxiliou em sua fuga e eles finalmente conseguiram escapar. E assim, Gondolin, o último dos reinos élficos em Beleriand, foi completamente destruído. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams.
Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, mas antes de entrar no Ovo de Páscoa que eu tinha preparado para esse episódio, eu queria fazer um adendo aqui. Buscando as imagens para fazer esse episódio, eu notei que Maeglin sempre usava uma espada negra e isso me deixou confuso e eu fui procurar saber. E eu descobri algo muito interessante que me fez pensar um pouco. Vocês lembram do pai dele, Eol, o ferreiro Sindar? Pois é, como eu falei aqui no resumo, ele forjou a lâmina negra Anglakel, que ele deu de presente para Thingol no momento que ele partiu para morar sozinho numa floresta mais separada. Daí, como eu já falei aqui, a lâmina negra foi parar na mão de Beleg, quando ele tentou salvar Túrin, ela escorregou, caiu no pé de Túrin e Túrin matou Beleg com a espada negra, então Túrin pegou para ele, blá blá blá, muita coisa aconteceu, no final das contas Túrin se matou com a lâmina negra, que se partiu em 1000 pedaços. Até aí tudo bem, mas aí eu descobri que Eol, na verdade, não forjou só uma espada negra, ele forjou duas. Pois é, Anglakel tinha uma espada irmã chamada Anguriel, e essa Eol guardou para si mesmo. Acontece que quando Maeglin foi fugir para Gondolin com a sua mãe Aredel, ele roubou a espada de seu pai e usou-a desde então. E o interessante sobre isso é que, se você lembra, Anglakel, ela é uma espada maligna e ela fala na mente do seu usuário, ela o influencia, ela faz as coisas ruins acontecerem. Então é possível que a irmã dela, Anguriel, faça a mesma coisa. Então é possível que Maeglin, no final das contas, era realmente um moleque bom e só estava sendo influenciado por essa porra dessa espada o tempo inteiro. Fica aí a discussão pra vocês. Mas agora vamos ao ovo de Páscoa mesmo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a besta de Gondolin e Gothmog, o senhor dos Balrogs. A besta de Gondolin era um dragão de Morgoth gigantesco que era conhecido por carregar Balrogs em suas costas. Sério, mano, imagina. Ele quebrou um pedaço da muralha de Gondolin e cuspiu uma enxurrada de fogo que limpou as ruas da cidade. Ele foi derrotado por Tuor, que cortou uma de suas patas, o fazendo fugir de dor e agonizar lá fora até morrer, levando muitos orcs consigo enquanto ele esperneava com a sua cauda gigantesca. Gothmog, por outro lado, era um maia que seguiu Melkor ao exílio quando ele desafiou Eru Ilúvatar e os outros Ainur. E devido à sua mente brilhante e sua habilidade espetacular de assumir uma forma física poderosíssima, Morgoth o nomeou como Senhor dos Balrogs. Foi Gothmog que feriu mortalmente Fëanor, mas se retirou com seus subordinados perante a ira imaculada do elfo. Ele apareceu novamente na Batalha das Lágrimas Incontáveis, atuando como o braço direito de Morgoth dentro do campo de batalha. E ali, Gothmog matou Fingon, que era o rei supremo dos Noldor na época. Também foi Gothmog que capturou Húrin nessa mesma batalha. Aqui, na queda de Gondolin, ele derrubou o portão norte da cidade, derrotou Tuor em um duelo e encontrou seu fim no espigão do elmo de Ecthelion, que também morreu nessa investida. Em versões mais antigas do Legendarium, Gothmog se chamava Kalimbo e era o filho de Morgoth, mas o conceito de que os Ainur poderiam ter filhos foi descartado completamente na versão final. E bom, então é isso, e para finalizar esse vídeo eu vou deixar vocês aqui com um trechinho do Duas Torres que eu acho que combina bastante com esse momento que a Terra-média está vivendo. Até semana que vem e tchau! I can't do this, Sam. I know. It's all wrong. By rights, we shouldn't even be here. But we are. It's like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered. Full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? But in the end, it's only a passing thing. This shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. That meant something. Even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now.
folk in those stories had lots of chances of turning back, only they didn't. They kept going. Because they were holding on to something. What are we holding on to, Sam? There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for.